A diretora do Nubank, Cristina Junqueira, fez uma postagem em suas redes sociais divulgando o evento do Brasil Paralelo, uma palestra de Jordan Peterson, guru da extrema-direita. E a gente vai debater esse assunto agora no Plantão do Meteoro. Tá bombando esse assunto. E a gente vai falar agora com a Clara Mateus para a gente entender também o que isso tem sido... Por que isso tem sido tão debatido na internet, Clara? Isso. Bora continuar essa conversa, né? Que ontem a Day apresentou aqui no plantão, essa última polêmica aí envolvendo o Banco Nubank, né? O objetivo hoje é dissecar um pouquinho esse evento da Brasil Paralelo que foi divulgado, focando um pouco em quem é o Jordan Peterson, e o que teve, que ele teve a palestra divulgada, né? Que cara é esse que teve a palestra divulgada? E a gente falar um pouco sobre como foi essa primeira palestra dele também em São Paulo. Ele está fazendo agora a segunda em Porto Alegre, bem agora, quando a gente está gravando o plantão, deve estar rolando aí a palestra dele. E eu separei um videozinho do Jordan Peterson para a gente dar uma olhadinha, assim, que circulou muito essa semana. Eu acho que é uma excelente introdução à conversa. Bora lá. Nossa senhora, você vê o título já... Ixi, Maria, tá bom, vamos lá. One of the things I've always thought about Hitler is that, people, you have to admire Hitler. That's the thing. Because he was an organizational genius. The thing that doesn't stop people from being Hitler, people don't refuse the ambition to become Hitler because they don't have the genocidal motivation. They don't follow that pathway because they don't have the organizational genius. They've got the damn motivation. One of the things I've always thought about Hitler. Nossa, a gente falou de contexto num outro momento e aqui eu tô tentando até agora entender que contexto é esse. Não importa quantas vezes eu vejo esse vídeo, eu sempre me assusto. Parece que, assim, gente, eu não lembrava que era tão ruim, sabe? Nesse caso, eu assisti não tem nem 30 minutos pela última vez, e eu sempre me surpreende como alguém pode fazer uma escolha de palavras tão terrível, assim, né? Não, e assim, existem muitos gênios organizacionais, né, na história que poderiam ser citados, né? Imagino que não é uma exclusividade de Hitler. Assim, por quê, né? Por que escolher, se a questão é essa, né? Tendo a biografia que tem, por que usar o Hitler como exemplo? Isso acaba dizendo muito sobre ele, né? Sobre quem é essa pessoa, o que ele acredita. Então é uma forma boa, assim, de introduzir. Mas agora, assim, um pouco mais de fatos biográficos, né? É um canadense, o Jordan Peterson, né? Ele foi um professor universitário de psicologia, ele é autor de alguns livros, best-sellers de livros de autoajuda, né? Tem uma carreira também na internet, né? Tem um canal no YouTube em que ele tem quase 8 milhões de inscritos. E eu separei pra gente um vídeo que tá legendado, que é para entender um pouco assim do teor, do tipo de conselho que ele dá e da visão do mundo. São vídeos meio que parecidos com esse aqui, especialmente nos que dizem a respeito de relações de gênero. Vamos dar uma olhada. Like to capture virgins, God only knows why. I think it's because one of the things that male humans have done from the beginning of time is chase the damn predators away. The males who were particularly good at that were rewarded with female attention. It's deeply rooted inside of us, that idea. Facing the unknown and freeing the woman. If you watch movies, there's always this beta male guy. He's a nice guy and he's the friend and the woman tells him everything, but she doesn't like him a bit. She likes the guy who's got an edge and who's capable of, I would say, mayhem, but at least of aggression. Now, that doesn't mean she wants him to be aggressive, but what it does mean is that she wants him to be able to be aggressive. That would be good. And so he's the romantic target, and so he's the person that's incorporated the shadow, and he's someone that is respectable, and dragons like to capture virgins. E assim, esse corte é muito interessante porque dá pra gente ver muito da influência, né, que o Jordan Peterson tem, as falas dele, o discurso dele, especialmente no que a gente chama de machosfera, né? A gente
a gente já conversou sobre isso aqui no plantão, mas que é um fenômeno crescente, não só na internet brasileira, mas na internet anglófona também, né? Que é essa rede de criadores e dos seus seguidores que vão se sentir prejudicados pelos direitos políticos que as mulheres conquistaram, e aí que eles vão ter eles vão conseguir fama e vão conseguir seguidores e dinheiro, dando dicas de sedução, né? O que que as mulheres querem, muitas vezes representando as mulheres como seres não pensantes, né? Homogêneos, enfim, às vezes irracionais, né? E aí, o Jordan Peterson é uma grande influência desses caras, né? O que esses caras fazem muitas vezes é reverberar o discurso deles. Às vezes, até vídeos que ele tem, o pessoal traduz e regrava o Jordan Peterson, né? E a Olivia Wilde, ela dirigiu aquele filme Don't Worry, Darling, né? Uns 2 anos atrás. E ela baseou o vilão do filme no Jordan Peterson. E ela fez a descrição, assim, mais precisa e concisa dele que eu já vi, assim. Ela chamou ele de um herói pseudo-intelectual da comunidade incel. Eu acho eu acho que mais curto, mais direto que isso não dá pra ser, sabe. Inclusive ele sentiu muito. O Jordan Peterson ficou magoadíssimo com essa descrição. E aqui no Brasil, ele almoçou com o Eduardo Bolsonaro, é claro, Ah, né, óbvio, que surpresa. E o Bolsonaro fez um post no Twitter falando, né, e ele, no ponto de vista dele, descreveu o Jordan Peterson como a pessoa viva que mais exerce influência sobre o Ocidente. E aí, assim, a reportagem da Isto É, que foi um perfil, assim, do Jordan Peterson, deixa bem óbvio, sabe, assim, que tipo de influência que é essa. A gente pode olhar os últimos parágrafos assim, do texto, né? Quem é o psicólogo? Aí aqui fala, né, que ele é crítico ao movimento LGBTQIA+, se apresenta como um conservador, né? Alguns fãs do psicólogo afirmam que ele não é um fascista, apenas um liberal clássico, não é racista, só reconhece diferenças étnicas. Meu Deus do céu. Não é misógino, apenas expõe a diferença entre os homens e as mulheres. Nesse último caso, a diferença entre os homens e as mulheres, o psicólogo costuma utilizar a lagosta como um exemplo, ao afirmar que a fêmea do animal marítimo escolhe os melhores machos para procriar, enquanto eles brigam por território. Na visão dele, essa divisão de tarefas deveria se refletir na vida humana. Nas redes sociais, é conhecido por defender os chamados jovens satisfeitos. No X, antigo Twitter, em 2022, ele chegou a ter o perfil bloqueado após utilizar o pronome dela ao se referir ao Elliot Page, né, que se identifica como homem, que é um homem, no caso. Foi notificado pela plataforma, se recusou a pagar a publicação. Após Elon Musk comprar o Twitter, o psicólogo teve a conta reativada, na qual expõe ser crítico à cultura do cancelamento, do politicamente correto e da política de identidade de gênero. Bem claro, né? Bastante claro quem ele é, assim. Mas eu acho importante dizer também que, para a extrema-direita, o papel dele não é só dar voz a esse tipo de ideia que eles têm também, sabe? Ele não serve só como um espelho, mas ele tem esse papel de ideólogo mesmo, sabe? Um outro ideólogo, assim, da extrema-direita foi o Olavo de Carvalho. É muito parecido o papel que ele ocupa com o papel que o Olavo de Carvalho ocupava na direita brasileira. Ele vai apontar o caminho, né? Ele vai dizer como eles devem pensar, como os conservadores devem pensar, como a extrema-direita, que tipo de ideia eles devem defender, sabe? Qual que é o ideal? Ele é um guru nesse sentido. Faz sentido? Ele serve como a base científica para esse tipo de argumento, né? Assim como o pessoal fala, não, porque o filósofo Entre X, muitas aspas. o psicólogo X, né? É Bizarro. isso. E no caso do Jordan Peterson, ele tem um pouco desse papel de outsider, assim, da academia, né? Mas ele tem mais currículo, né? Consideravelmente mais currículo que o Olavo de Carvalho, não que signifique nada, mas enfim, acaba que as pessoas se apegam mais ainda, né, nessa figura dele como uma figura de autoridade, né? Mas, enfim, tudo bastante questionável. E aí ele tem esse papel, né? Então, se a gente for, por exemplo, no site da Brasil Paralelo, eles escreveram, né, uma reportagem, reportaram o que foi a palestra dele.
E assim, fica muito claro ver o que ele veio fazer, né? Quando você vê o que ele disse na palestra, qual que era o papel dele aqui, né? Que no caso é propagar essa visão da Bíblia, né? Que serve, da forma que serve a ideologia reacionária, propagar o anticomunismo, né? Tem uma aspas dele aqui na palestra que foi: Marx é um herdeiro do espírito de Caim, no sentido de que ele é ressentido, invejoso, amargo e usurpador. Então é um papel de ideólogo, né? Ele está aqui para ser anticomunista, para propagar esse tipo de ideia, para apontar essa luz e essa direção que seguirão como cordeirinhos, né? E conhecer as ideias dele, assim, por mais que sejam ideias bastante diferentes das minhas e de maior parte do público do Meteoro, acaba tendo um papel, porque é entender também a forma de pensar da extrema-direita, não só do Brasil, mas do mundo, mas inclusive do Brasil, que cada vez mais abraça essa figura como um ideólogo, porque a gente acaba entendendo as ideias da extrema-direita direto aí na fonte, e acaba sendo uma oportunidade para a gente se prevenir, né, cenas dos próximos capítulos, sabe? Assim, coisas que vêm por aí. Pois é, pois é. A gente está acompanhando, né, esse caso do Nubank aí, mas é muito engraçado, né? O cara coloca ali, não, porque ele não é racista, ele só vê diferenças étnicas nas pessoas. Ele tentando colocar uma frase bonita no racismo, né? Eu queria te convidar... Desculpa, pode falar, Clara. Não, é descrevendo com outras palavras, né? Tipo, Exatamente. outras palavras para falar de racismo, né? Enfim. Eu queria te convidar, Clara, eu vou citar alguns comentários, porque particularmente, eu tinha uma conta no Nubank e eu cancelei depois disso tudo. O pessoal vai falar, mas banco é tudo igual, mas é uma questão de princípio. E aí eu comentei numa publicação do Nubank que eu falei, olha, não, se associar com o Brasil Paralelo, para mim é inadmissível para qualquer empresa, estou cancelando meu crédito. E aí veio os comentários da galera, eu toquei o berrante, assim, sabe? Olha, e é muito engraçado, se vocês quiserem vão lá dar uma olhada para vocês verem que engraçado. O pessoal, adeus, ui, mimimi. Aí o pessoal assim, não, porque o Nubank vai falir agora. Que mais que tem aqui? Cancela, deve ser um duro lascado. É impressionante, né? E eu acho que é importante entender quem é o Jordan Peterson, porque a conversa ficou muito sobre o que é o Brasil Paralelo, mas não é qualquer palestra do Brasil Paralelo, não é qualquer evento, assim, né? É um evento muito central a respeito desse projeto, né? Desse projeto político, desse projeto ideológico, né? É essa palestra, é esse cara que tá aqui, que defende esse tipo de coisa, sabe? É um pouco de sensação de que o buraco é mais embaixo. Não que Brasil Paralelo não seja ruim o suficiente, mas dá para piorar, sabe? Pois é. A gente tem que ficar muito de olho, né, em quem representa as empresas às quais a gente consome. Isso também é importante. Ficamos por aqui, Clara? Ficamos por aqui. Muito bem, a gente quer ouvir a sua opinião também. A Clara trouxe toda uma discussão e a sua opinião é muito importante para a gente. Um grande abraço, até a próxima.